Bom, eu vou dar sequência à explicação, tá? Nós estávamos falando sobre massa de ar, só para relembrar. Massa de ar, né, nós falamos que são bolsões de ar que têm temperatura, pressão e umidade própria. Ela adquire essas características nos locais onde elas se formam. Lembra que na aula passada eu falei para vocês sobre a diferença de massa e de frente. Eu disse para vocês que massa de ar tem característica própria. A frente é fruto do encontro dessas massas, então são áreas mais de instabilidade, tá? Falei para vocês na aula passada a diferença de continentalidade e maritimidade. Disse para vocês que continentalidade são os locais mais distantes do oceano, então a tendência deles é serem mais secos e uma maior amplitude térmica. A maritimidade está mais próxima a corpos de água, ao mar, então vai ser mais úmido e menor pressão, e maior umidade, né? E menor amplitude térmica, tá? Falamos da MEC na aula passada, falei para vocês que todas as massas, elas têm origem ou na linha do Equador, que são as equatoriais, as tropicais, próximas aos trópicos, e as polares, equatoriais quentes, tropicais quentes, polares frias. Porém, em relação à temperatura, as equatoriais são mais quentes do que as tropicais, então essas regiões aqui são de alta pressão atmosférica, tá? Disse para vocês que a única massa seca é a MTC, que é a massa tropical continental. Ela se forma na depressão do Chaco, né, Bolívia, Paraguai. Ela é responsável pelo veranico, pela estiagem. Ela atua mais no período de outono e inverno. A MPA é a única massa fria, porém ela é úmida. Tá? Então, se vocês observarem, ela vai atuar em praticamente toda a região brasileira. Ela só não atua na região, deixa eu só pegar aqui para marcar para vocês. Ela só não vai atuar nessa região mais central aqui do Nordeste. No mais, ela atua em toda a região. Lembra que eu falei para vocês que a MEC, quando ela chega no norte, ela provoca o fenômeno friagem, que é a queda de temperatura. Isso ela atuando no inverno. A MPA na região sul, ela chega com mais intensidade. Então, ela pode provocar geada, queda de temperatura, neve, tá? Chuvas orográficas, chuvas, né, frontais. Ela vai ser responsável pela formação de chuvas orográficas nessa região e vai ter a formação de chuvas de frentes aqui também, porque aqui você tem uma massa de ar estacionada. Aí ela chega, nela chegar é o frio com o quente, então você tem chuvas frontais. E lembrando que essa região todinha aqui do litoral brasileiro é constituída por serras. Então, quando há encontro dessas massas de ar com essa cadeia, né, de relevo, com essa formação de relevo, então vai gerar uma precipitação mais abarlavento. É um dos fatores que explica a semiaridez dessa região, porque chove abarlavento e a sotavento não chove. Então, é um dos fatores naturais que explica a semiaridez do sertão nordestino, tá? No sudeste, a MPA atua também, levando chuvas, né, as quedas de temperatura. No centro-oeste, quando ela chega com mais intensidade, ela provoca quedas de temperaturas e pode vir até com chuvas, ocasionando chuvas frontais. Lembrando que a maior parte das nossas chuvas, elas vão ocorrer no verão, influenciadas pela MEC. A MEC, se vocês observarem, ela vai atuar em praticamente toda a região também. Ela só não atua nessa região aqui, ó. Porque você tem planalto de cá, planalto de cá. Lembrando que o sertão nordestino está numa área de depressão. Então, você tem planalto de cá e o sertão nordestino está aqui no meio. Então, tem dificuldade de entrada de massas de ar a leste e a oeste.
Então, fator natural que intensifica a baixa umidade na região do Nordeste. Tá? A MTA é uma massa tropical e úmida. Ela vai atuar mais intensamente no litoral brasileiro. No inverno, ela chega até a nossa região. Só que quando ela chega na nossa região, ela já perdeu toda a sua umidade. Então, ela vai trazer só ventos. Tá? Então, aqui um resuminho rápido sobre as massas de ar que atuam dentro do território brasileiro. Bom, então aqui nós já falamos, né? Altitude, maritimidade, continentalidade, relevo, a vegetação. A vegetação é um fator que vai interferir no clima? Sim, porque a vegetação, o local onde ela está inserida, vai fazer com que esses locais estejam mais úmidos, tá? Mais rico em umidade. E diminuir a temperatura também é um dos fatores que beneficia aí as ilhas de frescores nos centros urbanos, diminuindo as temperaturas. E se a gente for pensar e falar aqui sobre os altos benefícios da vegetação, é uma outra aula que aí depois a gente fala quando formos tratar especificamente sobre vegetação. Relevo nós já falamos, então nós pontuamos todos os fatores. Aqui é só para vocês relembrarem a questão dos tipos de chuvas: chuva orográfica, chuvas de frente, que você tem o ar quente, tá? Que é leve, mostra ele subindo, e vem o encontro, a frente fria, que a frente fria condensa esse ar úmido e precipita. Então essas são chuvas frontais. A chuva convectiva, o ar quente, leve, carregado de umidade, ele sobe, aí chega numa maior altitude, ele está frio, aí ele condensa e precipita. Essas são as chuvas convectivas muito comuns da região norte, né? Até tem alguns ditados que dizem que lá eles não marcam o horário para encontro. Assim, a gente vai encontrar após a chuva. Como é uma área bastante úmida, ela chove praticamente todos os dias a partir das 16 horas. Então tem um hábito de chover. Então eles não marcam um horário específico, e sim após a chuva. Aqui é o que nós falamos, a chuva de relevo. Esse lado barra o vento, então bar lá vento. Desse lado é a região do sotavento, e ele desce para cá seco, o que ocasiona uma menor biodiversidade nessa área. Não significa que não seja uma área, né, que tenha a sua biodiversidade, só que aqui é menor do que de cá. Tá. Eu falei para vocês sobre climograma. Então, o que é climograma? É um gráfico. Esse gráfico, ele informa as principais características do clima. Aqui eu coloquei só os climas brasileiros. Tá? O tropical úmido, ele ocorre no litoral brasileiro de norte a sul. Ele é característico por maior umidade no período de outono e inverno. Então você vai ver aqui os meses do ano. Essa linha aqui, ela vai informar a temperatura, e as barras vão informar o índice pluviométrico. Dá para você perceber que nessa região aqui, ó, de chuva, vai estar mais concentrada no meio do ano. Isso é característica do clima tropical úmido. Chove o ano todo, porém mais durante o outono e o inverno. Um dos fatores que acaba contribuindo para isso é a influência da MPA. Lembra que a MPA sobe, levando frio, né, encontra a massa de ar, o que precipita, formando aí as chuvas de frente, aumentando a concentração das chuvas no outono e no inverno. O tropical de altitude, ele é muito semelhante ao tropical nosso. Ele tem duas estações bem definidas, ele tem um verão quente e chuvoso, porém é interessante ressaltar que o verão dos locais que estão em tropical de altitude, eles são mais amenos. Por que eles são mais amenos? Porque é mais alto. Porém, o inverno, ele é bem peculiar da região, porque é alto, então ele vai ter invernos mais frios, mais guarda na cabecinha, ele tem duas estações bem definidas. Quais os locais no Brasil que vai ter esse tropical de altitude? Ele vai estar localizado onde?
próximo ali nas regiões mais altas de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, são as áreas do tropical de altitude. Outro local para a gente falar aqui, o semiárido. O semiárido é bem característico, ele é marcado pela irregularidade e escassez das chuvas. Paralelo ao semiárido, é bom a gente pensar no árido. O árido, o índice pluviométrico dele é menor. Esse aqui pode chover no ano até 850, 750 milímetros. No árido, até 300, que é o mesmo desértico, tá? Então, a amplitude térmica diária em ambos é muito grande. Tá? Você tem um dia mais quente e uma noite mais fria, aquilo que a gente explicou em relação à capacidade de absorção dos raios solares. Lembrando que o clima tropical, ele vai ser tropical para qualquer local, em toda aquela faixa na linha equatorial ele tem essas características, chuvas distribuídas ao longo do ano, não tem uma estação seca definida, a amplitude térmica é pequena, tá? Então ele é quente o ano todo. É nesse local aqui que nós teremos as florestas equatoriais espalhados pela linha, tá? Pela zona intertropical. Essa noção espacial eu quero que vocês tenham. Então essa faixa entre os trópicos vai ser uma área mais quente e vai interferir, vai ter mudanças aí em relação ao clima, se está mais próximo ao continente, se está mais próximo ao oceano, aí vai interferir aí no clima. Bom, aqui nós temos o subtropical. O subtropical, a gente, como vocês podem ter percebido lá, eu coloquei o subtropical como os climas temperados. Aí você tem o subtropical, você tem o tropical continental, você tem o tropical, o temperado continental, o temperado oceânico, o temperado, né? Porque aqui a gente nem fala temperado, fala subtropical, e o temperado mediterrâneo, que são climas que ocorrem em áreas de média latitude. Tá? O que vai diferenciar? O temperado oceânico vai ter as 4 estações bem definidas, porém oceânico, próximo ao mar, então ele vai ser mais úmido, vai ter um inverno mais ameno. Já o temperado continental, ele está mais distante do mar, então ele vai ser mais seco e vai ter um inverno mais intenso. O Mediterrâneo, tá? Ele vai estar bem próximo ali, ele está numa área, né, dos trópicos também. Ele é característico, ele parece muito, eu gosto de fazer a referência até para ajudar a fixar. Você vai pensar no nosso clima, no clima tropical, porém você vai inverter. O clima tropical, ele tem 2 estações bem definidas, certo? Ele tem um verão que é quente e chuvoso, ele tem um inverno seco, né, e ameno, isso nosso tropical. O temperado mediterrâneo, ele tem 2 estações bem definidas, só que é o inverso. O inverno deles é chuvoso e o verão é quente e seco. Então é a característica marcante do temperado mediterrâneo. E outra coisa, sempre quando falar de temperado mediterrâneo, você vai lembrar das vegetações dos maquis, garrigues, tá? Das vegetações xerófitas, que vai se adaptar ao clima temperado mediterrâneo. Bom, depois dos climas aqui eu coloquei para vocês verem a localização espacial, semiárido, essa região aqui é o do tropical, da área do cerrado, equatorial, tropical. Essa região aqui todinha é o que eu falei para vocês, que é o tropical de altitude. Esse aqui é o subtropical. Lembrando que o subtropical tem as 4 estações bem definidas. As chuvas são distribuídas ao longo do ano, tá? No inverno chove e no sul, quando chove, pode vir até a partir de neves no sul, tá? Essa região aqui é o do tropical atlântico, ou litorâneo, ou tropical úmido, tá? Que ele vai ter o que? As chuvas distribuídas ao longo do ano, porém maior concentração no outono e no inverno. Aqui
nós já falamos do Mediterrâneo. Esse temperado e frio, nós temos, né, o clima polar. Esse clima polar é o lá do polo mesmo, lá das grandes latitudes. Este daqui vai ser inverno rigoroso, o verão vai ser bem curto, tá? O índice pluviométrico vai ser pequeno. Esse daqui é onde tem, né, a tundra, que são os musgos, lá nas grandes altitudes, muito semelhante também com o clima de montanha. Então é interessante você pensar em relação ao clima, você faz esse paralelo entre o clima de montanha, entre os climas a partir da latitude e os climas a partir da altitude, tanto latitudinalmente quanto, né, em relação à altitude, a interferência vai ser semelhante. Então, se você pega uma região montanhosa, alta altitude, e uma região de grande latitude, o clima dos dois vão ser semelhantes. Invernos rigorosos, baixa umidade, tá? Verões curtos, é o que nós chamamos de clima polar ou glacial, ou clima de montanha frio. Abaixo dele também nós vamos encontrar o clima subpolar. O clima subpolar é onde nós vamos encontrar a taiga ou floresta das coníferas, que são os pinheiros, tá? Aí ele vai estar localizado ali da faixa latitudinal de 50 até mais ou menos 70 graus latitude. É onde nós vamos ter a maior concentração ali dos pinheiros. Nessa região aí nós temos invernos longos também, tá? Vai nevar bastante, só que o inverno ele é menos rigoroso do que o polar. Então vai pensando comigo. Então você tem grandes latitudes, tá? O clima polar. Abaixo dele você tem um clima subpolar, tá? Que alguns chamam de temperado frio. Aí, abaixo desse temperado frio continental, nós vamos ter o temperado oceânico, que aí nós teremos as florestas temperadas ou as florestas caducifólias. Então, você está estratificando, né? Polar, glacial, subpolar, que é o das vegetações de coníferas, depois o temperado continental, o temperado úmido, que ele vai ter um inverno mais ameno, que é o temperado oceânico, o inverno mais ameno, ele vai ter, né, vai ser mais chuvoso. Aí nós vamos ter as florestas caducifólias. Mais embaixo, ali pegando, aí nós temos a parte mais seca, que aí a gente vai encontrar algumas áreas de estepes. Depois a gente volta falando característica das vegetações de estepes, que aí nós teremos o que? Tá? Um período de chuvas bem mais espaçados, que são áreas de climas mais áridos, que aí vai estar localizado a região das estepes. Logo no temperado oceânico nós temos também as pradarias, tá? Então depois a gente volta falando especificamente em relação às vegetações. Em relação ao clima, eu gostaria muito que vocês conseguissem ter essa noção espacial do clima em relação à latitude e à altitude, que dá para te dar um norte em relação a isso. Outra coisa que eu gostaria que vocês tivessem noção, a linha da temperatura ela vai variar dentro do climograma, só para a gente voltar aqui um pouquinho, que é interessante isso. Ela varia em relação às estações do ano, certo? A temperatura. E uma dica, sempre quando aparecer climograma para vocês analisarem, dá uma olhada o período em que está ocorrendo essa queda de temperatura. O nosso período de queda de temperatura foi junho, né? Julho, agosto, o que demonstra o nosso inverno. Se fosse um clima tropical, só que não do hemisfério sul, mas sim do norte, vocês estariam vendo essa queda de temperatura não no meio do ano, e sim no início do ano,
que é o período do inverno deles. Então essa noção vocês têm que ter, não se esqueçam disso. Então, meus amores, finalizamos aí a aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Anota as dúvidas, qualquer coisa, tá? Eu estou à disposição de vocês.